Irmãos, não há nada na terra como a igreja. No domingo passado à noite, se você estava aqui ou acompanhou pela internet, eu quis trazer como que a igreja é importante na sua vida e na sua família. No domingo passado. Hoje eu vou falar sobre uma igreja saudável. A igreja é ainda, sempre foi, vai continuar sendo a instituição mais criticada da face da terra. É a instituição mais alvo de crítica, de calúnia. Igrejas no Brasil afora são processadas a toda hora, todo jeito, por todo tipo de gente. Se você percebeu, o comunismo tem como alvo família e igreja para ser derrotada. Então, eu sou encantado com a igreja, de verdade. Quando eu vejo uma igreja numa cidade, eu aprendo que Deus ama essa cidade, de verdade. Quando você vê um alto caparal cheio de igrejas evangélicas, para mim, me comunica uma mensagem: Deus ama demais a nossa cidade. Quando você vê uma cidade cheia de bar, de boate, falta graça. Mas quando você vê uma cidade cheia de portas, com pregação do evangelho, a graça é abundante. Então, eu sou fã de igreja, se você está entendendo a minha expressão. Eu acredito na igreja. É o povo separado por Deus, sim. Mas eu também sei que não é perfeita, a começar de mim. Eu tenho cabeça boa nisso. Então, eu não olho para a igreja acusando o irmão porque o irmão caiu, ou porque a igreja não é perfeita como acho que deveria ser. É claro que não, mas eu tenho a certeza, eu posso te garantir, será perfeita. A igreja será perfeita. Quando Deus apresentar a igreja, quando Cristo apresentar a igreja a Deus, vai ser sem mácula, sem mancha. Vai ser uma noiva linda, perfeita. Jesus vai pegar a sua noiva e entregar a Deus e falar assim: está aqui, eu a purifiquei. Nesse tempo, seremos perfeitos. Ainda não, mas seremos. Agora só me mostra na terra uma instituição que será perfeita. Pega qualquer instituição governamental, privado, e me mostre que um dia será perfeito. Nunca será, só a igreja será. Por isso que eu acredito na igreja. Por isso que eu acredito. Pode criticar, pode falar mal, não tem problema, a igreja continua avançando. A igreja é a única instituição que não tem férias, irmãos. Não há férias para a igreja. Se instalou uma pandemia mundial, parou tudo. A igreja parou? A igreja não parou, nós inventamos um jeito. Nós vamos usar o que temos, ferramenta que foi, internet. Nós não paramos, a igreja não tem tempo de férias, é tempo todo, o tempo todo, igreja. Qual instituição é assim? É só igreja. Então, eu quero mostrar para vocês o que é uma igreja saudável agora. Versos de 1 a 4. Havia na igreja Igreja Presbiteriana Serra Monte, está Antioquia aqui, mas de repente a gente pode trocar. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Eu não falei que é a IPSM que está ali em cima? Você achou que não fosse? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Senhor, precisamos de ouvir a Tua voz e a Tua orientação nesta manhã. Teu Espírito está presente aqui, habita em nós, está entre nós, e nós Te conclamamos para que tenhamos uma dimensão do que é ser igreja na face da terra. Amplia, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Introdução para a gente chegar onde a gente quer. O livro de Atos é um livro de transição.
Atos é um livro de transição. Ele está entre os evangelhos e as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Você começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, evangelho. Atos, depois segue Romanos, pá. É um livro que vai mostrar para mim e para você que aquele Jesus narrado nos evangelhos impacta a vida da igreja, transforma a cidade, nações, povos. É um livro que está mostrando que o evangelho que acabou de ser narrado e as cartas às igrejas têm um porquê, e o porquê está tudo contado em Atos. Atos conta, alguém escreveu, eu gosto muito dessa mentalidade, que Atos não deveria ser Atos dos apóstolos. Eu gosto muito disso. Atos deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque quando você vai ler o livro de Atos, você vai ver o quê? É o Espírito Santo agindo. Atos 2, desce o Espírito Santo. O William ministrou de manhã agora, em nome de oração. O Espírito Santo desce. Pedro prega, e quem converte o povo? O Espírito Santo. Então é Atos do Espírito Santo, é o Espírito de Deus fazendo, operando, realizando, curando, restaurando, convertendo, é o Espírito Santo. Verdade. Agora, irmãos, em Atos tem uma coisa extraordinária, que é a igreja crescendo. Quanto mais os crentes morriam, mais crente aparecia. Parecia que Deus dizia, se morreu um, vai nascer 5. Se morreu um crente, vai nascer mais 10 crentes. O povo começou a se multiplicar. Atos 2, já são uma igreja de mais de 3.000, né? Porque em Atos 1, tinham 120, Pedro pregou, quase 3.000 pessoas se converteram, então já passa uma igreja mais de 3.000, daqui a pouco em Atos 5, 6, já diz assim, e a igreja crescia, e era numerosa a multidão. Agora não tem como contar mais. Agora toda igreja que cresce, é preciso de mudar a forma de gerenciar essa igreja, sabia? Atos 6, a igreja que está crescendo teve um problema. As viúvas estão sendo esquecidas. O que se faz? Institui-se diáconos. Os diáconos foram instituídos na igreja para resolver um problema, sabia? O diácono que tem cabeça ruim, ele vê problema na igreja, ele começa a criticar a igreja. O cabeça ruim é assim, ele vê problema, mas está cheio de... Meu filho, você está eleito, ordenado, é exatamente porque tem problema. Você nasceu com essa raiz, o diácono surgiu na igreja para resolver problema, então você está reclamando de coisa errada. Você existe para resolver, é para pôr ordem. Se põe ordem porque tem desordem, entendeu? Atos 6 começa, aí eu aprendo uma coisa, irmãos, toda igreja que cresce muda a forma de gerenciamento da igreja. Quando a gente pede a Deus para a igreja presbiteriana Serramonte crescer, e aí eu digo aos presbíteros, aos diáconos, uma atenção, quando a gente pede para crescer, a gente precisa ter a disposição de muitas vezes mudar estratégias, porque hoje nós somos uma igreja de quase 200 membros, mas se a gente dobrar de tamanho, uma igreja de 400 membros, a igreja precisa de mudar a forma de liderar, de gerenciar. Se a igreja passa para 800, a gente precisa mudar a forma. Imagine nós, conselho, presbíteros. Hoje a gente tem uma reunião que começa às 7 e termina às 9, média. 7 da noite termina às 9. Você imagina então se nós virarmos uma igreja, eu oro para que isso aconteça, de 800 membros. O que a gente tem que fazer? Porque se a gente for na mesma toada, a nossa reunião começa às 7 e termina às 7 da manhã. 7 da noite, 7 da manhã. Então a gente tem que mudar. Não é tudo, mas que o conselho passa a analisar, aí o conselho tem que criar comissões, para que as comissões ajudem no trabalho, porque senão a gente não dá conta, você está entendendo? Então quando a gente pede a Deus, Deus, eu quero que a igreja cresça, eu preciso ter a disposição de que eu vou ter que mudar hábitos, sendo necessário, porque senão, irmão, o crescimento faz mal para uma igreja, se ela não souber administrar o crescimento. Eu disse que Atos é um livro de transição. Atos 2, desce o Espírito Santo. Atos 8, Saulo é convertido. Em Atos 13, que é o texto em tela, nós estamos numa cidade pequena, chamada de Antioquia, ou chamada de Alto Caparaó. Esta cidade pequena, o evangelho já tinha chegado ali, e tem um homem ali, chamado Saulo. O evangelho chega ali naquela igreja, a igreja começa a desenvolver. E vejam vocês como é uma igreja saudável. Uma cidade pequena, uma igreja nova,
está parecendo que está falando da gente. Uma cidade pequena, uma igreja nova, mas Deus operando de forma milagrosa, extraordinária, impactando Jerusalém. Jerusalém era a cidade top, famosa, mas Antioquia que recebe o destaque não é Jerusalém? Quem disse você que igreja só cresce em cidade grande? Cabeça ruim. Quem disse você que é de cidade grande para interior, pode ser de interior para cidade grande? Está aqui, ó. Se vocês estivessem entendendo, vocês tinham falado um amém. Prega comigo, irmão. Vamos junto. Eu sou assim. Tem um cara que falou comigo assim: pastor, o senhor é agitado. Irmão, você não sabe o tanto que eu me seguro. Você não sabe o tanto, porque senão escandaliza. Segura não. Uns ficam escandalizados, então tem que... Deixa eu contar um negócio para vocês. Acho que isso aqui pode ser útil para alguém. Quando Deus faz tudo do jeito certo, com o propósito certo, mesmo que você não entenda. Escute. Quando eu fui para o seminário, eu tinha trauma para falar para adolescente. Só que eu nunca tinha contado isso para ninguém. Entendeu? Era Alexandre e Deus sabia. Eu tinha trauma. Eu tinha acabado de ser presidente da UMP, aqui, na segunda igreja, e eu fui um fracasso como presidente da UMP. Então, falou de jovem para baixo, e, rapaz, eu estava correndo. Eu chego em Jardim Vitória, o pastor Jairo Rodrigues, um pastorzão, primeira coisa, Alexandre, nós queremos que você trabalhe aqui, nós gostamos de você. Eu falei assim, o que você quer que eu faça? Ele falou, você vai trabalhar com os adolescentes. Gente, que desafio foi. Aí eu tentei, fiz a minha parte. Falei, pastor, de repente eu trabalho com o PH, de repente eu trabalho com a SAF, parece que eu tenho mais facilidade com os homens do que com as mulheres. Falei com ele, não, mas aqui o que nós precisamos é de você com os adolescentes. Irmão, encarei. Para resultado, só para você entender, os 3 anos que fiquei em Jardim Vitória, os 3 anos eu trabalhei com adolescente. O que eu não sabia, que Deus estava fazendo isso para trabalhar comigo, cara. Porque se você prega para adulto finge que está prestando atenção. Eles estão assim, ó. Mas eles estão pensando na conta, no filho. Você acha que eu não sei? Agora, adolescente, meu irmão, se você não virar do avesso, adolescente, se não gostou, o que ele faz? Relógio, como já fizeram comigo aqui o celular, pastor, olha as horas. É desse jeito, adolescente não finge, não gostou, não estou gostando. E criança, então? Então, o que Deus estava ensinando comigo? A ter um certo dinamismo diferente. Tem gente que me acha pentecostal, eu não sou pentecostal, porque eles atribuem pentecostalismo com dinamismo. Irmão, você pode ser um pastor presbiteriano, cheio de Deus, e ser dinâmico. Mas eu também sei que você pode ser um pastor presbiteriano, cheio de Deus, e a paz do Senhor, irmão. Está tudo bem, cara. Eu aprendi que pregação é persona, é personalidade. Deus usa a gente do jeito que a gente é. Deus só quer limpar o que é pecado. Tem coisas na nossa personalidade que é pecado, aí Deus trata. Agora, aquilo que não é pecado, Deus, tudo bem. Você pode ser o Alexandre, você pode ser o Lenil, você pode ser a Cileide, você pode ser o Marco Antônio, pode ser você, está entendendo? Deus quer usar a gente do jeito que a gente é. Aí, hoje eu recebo convites para pregar e a galera fala assim, queríamos chamar o senhor, porque a gente precisa de um pastor dinâmico. Aí eu vejo assim, meu Deus, eu acho que eu sou pouco dinâmico. E acho que eu não sou o que a galera diz que eu sou, mas é fruto lá atrás, quando eu tinha que falar para os adolescentes e virar do avesso, para os meninos prestar atenção. Então, fechou o parênteses, vamos voltar para o texto. Atos 13. Uma igreja saudável, número 1, uma igreja saudável, é uma igreja que tem fundamento teológico. Olha o verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, uma igreja nova, o evangelho chegou ali recentemente, mas na igreja já tinha profetas e mestres. Aí aqui, presta muita atenção porque eu quero te ajudar. Profetas, a raiz da palavra grega é nabi ou navi, depende como os escritores querem citar essa palavra. Esta palavra, a tradução dela é porta-voz. Não sei, os mais antigos aqui vão lembrar do presidente da República, João Figueiredo. Dizem que ele fez uma viagem para fora do país. Quando um presidente sai, fica o porta-voz.
o porta-voz fala o quê? O que o presidente mandou falar. Se o porta-voz falar alguma coisa que o presidente não mandou falar, ele é demitido. Diz que isso aconteceu. João Figueiredo saiu do país, veio um porta-voz e falou em nome dele mesmo, não falou em nome do presidente. Ele emitiu opinião. João Figueiredo soube do que o porta-voz tinha dito, e de lá onde estava, assinou a demissão do porta-voz. Porta-voz diz o que a autoridade mandou dizer. O profeta diz o que, pastor? O profeta diz o que Deus mandou dizer. E onde está o que Deus mandou dizer? Só está em um lugar, na palavra de Deus. Então, cuidado vocês que podem ter uma crença de que, pastor, eu estou recebendo aqui, eu profetizo que vai vir vitória, eu profetizo, só profetiza coisa boa, né? Já repararam isso? Toma. Cuidado, porque diz a Bíblia em Hebreus 1, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Espírito. Falou no grego está num verbo que é falou uma vez para nunca mais falar. Está aqui a Bíblia. Então o profeta antigamente dizia assim: Deus diz, pode ler, os profetas você vai ver. Deus diz, ele dizia. Hoje o que o pastor diz que é o profeta? A Bíblia diz. A Bíblia diz. O profeta comunica o que Deus mandou, que está revelado na palavra dele. Mas havia na igreja profetas e havia na igreja mestres. Eu não sou mestre, eu sei disso. Mas há na igreja gente que tem uma cabeça boa para ser mestre. Eu vou citar nomes aqui, por exemplo, de mestres que eu conheci, que não é da igreja local. Eu tive um professor no seminário chamado de José João, mestre. A cabeça do cara tem uns 5 cérebros do meu, ou mais. Reverendo Ulisses Horta Simões, nunca conheci na terra ainda, até hoje, um homem com tanta capacidade quanto o reverendo Ulisses. É professor, tem que ir para o seminário. Só que ele era tão culto que era difícil entender o que ele falava. Eu vou dizer para vocês um que eu acho que tem pegada de mestre, que é o pastor Edmar. O Edmar, no meu entender, é mestre. Põe um seminário aqui e põe o Edmar como professor. Não estou dizendo que ele é um ruim pastor, não, tá? Só estou dizendo que eu vejo muito essa pegada nele. Nem sei se ele vê isso, mas também não interessa, né? Só estou dizendo que é um cara extremamente capaz. Pode sentar num seminário e dar aula sobre teontologia, soteriologia, antropologia. Pode dar aula que ele vai nadar de braçada. Entendeu? Pegado. Não é a minha. Eu, se eu for para o seminário, eu vou falar sobre poimênica, arte de pastorear. É meu ambiente. Eu não vou dar aula de teontologia. Não é a minha área. Problema nenhum, cada um está no seu papel, não é verdade? Havia na igreja fundamento teológico. Irmãos, quando você fala de teologia, tem gente que só não faz o sinal da cruz para não escandalizar o irmão. Teologia, meu Deus do céu! Irmão, quantos livros tem na Bíblia? Quantos livros? 66 livros. Quando um crente carrega a Bíblia debaixo do braço, o crente está carregando uma biblioteca debaixo do braço. Quem leu a Bíblia toda, ele pode citar: eu já li 66 livros na minha vida. Ele leu uma biblioteca. Bíblia é uma biblioteca. Então, o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Teologia. Teos, Deus. Logia, estudo. Nós estamos estudando sobre Deus. O que a gente está fazendo agora? Estamos estudando sobre Deus. Então você não precisa de arrepiar quando fala de teologia, não, porque teologia é estudar Deus, e nada é mais gostoso na terra do que estudar Deus. Nada é. Então deixa eu te encorajar. Uma igreja saudável, ela tem boa teologia, ela tem fundamento teológico, tem profeta e tem mestre, tem gente capaz para ensinar. Eu louvo a Deus por essa igreja amada de Antioquia ser uma igreja assim. Mas em segundo lugar, é uma igreja multigeracional, plural. Olha quem tem na igreja: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Agora deixa eu te dar uma coisa legal aqui, que eu acho sensacional isso aqui. Quem que começa o topo da lista aqui? Barnabé. Quem que termina? Saulo. Você sabe que no grego,
a ordem de descrição dos nomes é a ordem de importância. Quem era o líder mais importante aqui nessa igreja era Barnabé. Saulo é o último lá atrás. Para tentar te ilustrar, todas as vezes que na Bíblia cita o nome dos discípulos, Judas sempre vem em último. Pedro sempre vem primeiro. Ordem de importância. Pedro liderava, errava muito, é verdade, mas liderava. Deixa eu te dizer uma coisa, começa com Barnabé, termina com Saulo. Mas você vai ver o livro de Atos, que daqui a pouco saem para a viagem missionária, Barnabé e Saulo. Mas se você vai para a terceira viagem missionária, aí o valor inverte. E foram Saulo, que virou o apóstolo Paulo, e Barnabé. Porque Barnabé treinou tão bem Saulo, que daqui a pouco Saulo se torna o líder de Barnabé. Você está entendendo isso? Na igreja sempre tem gente para a gente aprender, tem uns Barnabé para ensinar a gente. E daqui a pouco alguns destacam, problema nenhum, porque aprendeu direitinho a lição. Olha quem que está na igreja. Eu visitei em 2017, na Alemanha, como é que chama ali? Um acampamento missionário. Era uma espécie de uma escola, só viviam ali missionários. E tinha missionários do mundo todo. Tinha angolano ali, tinha holandês, polonês, alemão, peruano e americano. Tudo no mesmo lugar. Eu achei engraçado naquele dia que eles, para se comunicar, eles tinham que tentar ir traduzindo. Então tinha vez que para falar, por exemplo, com um holandês, tinha que alguém traduzir do holandês para o inglês e alguém que traduzia do inglês para outra língua, ia passando assim, uma confusão. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, na igreja sempre há gerações distintas, raças distintas na mesma igreja. Eu vou começar mostrando para você, quem é Barnabé? Barnabé tem pouca informação dele na Bíblia, mas o que a Bíblia diz é que possivelmente era um homem muito rico. A igreja tem lugar de rico. Eu, pastor, eu quero ser esse. Barnabé é rico, está na igreja. Vocês sabem hoje que a turma menos evangelizada, os 8 menos evangelizados do Brasil, são os ricos. Os ricos é difícil de evangelizá-los. Às vezes a gente parte do princípio, tem tudo, e a gente não chega com o evangelho. Às vezes tem tudo, mas falta tudo. Tem tudo e falta o essencial, que é Cristo. O que tem de rico, deprimido, angustiado. Não estou falando que riqueza é um problema. Só estou falando que a ausência do evangelho é um problema. A ausência do evangelho é. Barnabé é rico. Tem na igreja também um homem aqui chamado de Simeão. Aí a Bíblia vai dizer, né? Simeão por sobrenome Níger. Níger significa o negro. Na igreja tem gente negra. Olha para você ver. Na Bíblia teve gente negra na Bíblia. Na Bíblia teve a esposa de Salomão, lembra de Cantares? Aquela que ele destaca, a Sulamita. Negra. Sulamita, uma mulher negra. E diz Salomão que a mulher é exponencial de bonita. A negra. As esposas de Jacó, a Bíblia cita que eram negras. Você lembra de Batseba? Que é a mulher que foi esposa de Davi, mas começou com adultério. Batseba, negra. Batseba, sabeus. Os sabeus eram africanos, negros. Olha que interessante. Deixa eu te dizer uma coisa. Na igreja tem gente branca, preta, pobre, rico. Gente com altos cargos na sociedade, gente com cargo nenhum na sociedade. Igreja é uma mistura de povos no mesmo lugar, que servem a um único Deus, o nosso Senhor Jesus. Então tem gente diferente na igreja. Aí tem gente que gosta de um futebol, tem outro que não gosta de futebol. Tem gente que ama carro, tem outro que não ama carro. Tem gente que queria coisas diferentes. Eu queria essa parede preta, outro queria parede azul, outro queria isso que gostos diferentes, porque a igreja ela é multiplural, ela tem gente de todo tipo de gente. Por quê, pastor? Porque assim será no céu. No céu vai ter judeu, gentio, africano, vai ter americano, vai ter europeu, vai ter japonês, tudo no céu. O que vai fazer essa liga acontecer? A unção do Espírito Santo. Eu vou conseguir conviver com o japonês, eu vou conseguir conviver com o europeu, gosto, pensamento, tudo diferente, mas em Cristo nós somos um. Então, igreja, se você
não tiver essa mentalidade, você não consegue viver na igreja. As pessoas gostam de coisa diferente, sonham com coisa diferente, amam coisa diferente, e está tudo bem. Entende? Está tudo bem. Você pode gostar do que você quer, desejar o que você quer, está tudo bem. Não há problema. O que eu tenho visto é gente abandonando o outro porque o outro não gosta das coisas que gosta. Gente deixando amizades porque o sujeito gosta de coisas que não gosto. Cara, você pode gostar de qualquer coisa que não seja que eu gosto, mas vamos ser amigo e irmão. Vamos ver junto. Só uma pessoa madura consegue lidar com isso. As crianças, os não maduros, os infantis, é que quer que o outro goste das mesmas coisas. Isso é atitude de Ravi, criancinha, é atitude de menino. Agora, adulto, pode gostar do que você quer. Eu gosto do que eu quero e a gente convive junto, sabe? Qual que é o motivo dos casais se separarem hoje? A maioria. Sabe o que eles julgam? Incompatibilidade de gênio. O que eles estão dizendo? A gente é diferente. Se houver maturidade, vai até a morte. Maturidade é, meu bem, você pode ser você, eu vou ser eu. Nós vamos ajustando para isso funcionar até a gente morrer. Agora, imaturidade diz assim, isso é muito diferente de mim. Vive a sua vida que eu quero viver a minha. Aí casa de novo. Aí daqui a pouco está falando a mesma coisa. Isso é muito diferente de mim. É claro que nós somos diferentes. Quem diz que nós somos iguais? Então essa igreja é uma igreja multigeracional. Pode entrar aqui na igreja todo homem e mulher que quiser. Pode vir para cá bêbados, cachaceiros, pode vir para cá drogados, pode vir para cá prostituto, pode vir tudo. Chegue como está, mas nunca ficará como chegou, porque o evangelho transforma. O cachaceiro deixa a cachaça, o mentiroso deixa a mentira, o adúltero deixa o adultério, o fofoqueiro deixa a fofoca, porque Cristo transforma a gente, de fato e de verdade. Então, essa aqui, nossa igreja, é uma igreja de Antioquia. Tem todo tipo de gente, mas nós temos o Espírito Santo que nos liga. É o óleo, sabe? É como o motor de um carro. Tira o óleo. Como é que chama aqueles negócios que tem dentro do motor? Engrenagem? Pistão. Tira o óleo. Arrebenta. Vai andar 100 metros, o motor bate ali, ó. Mas põe o óleo. As engrenagens encostam uma na outra, mas é liso, é suave. O óleo do Espírito Santo, quando está numa igreja, a gente é peça diferente, a engrenagem diferente, mas a gente pode encostar um no outro, que não há relacionamento, ou relacionamento, né? Há relacionamento. Pois é. Terceiro, é uma igreja cristocêntrica. Olha o verso 2. E servindo eles ao Senhor. E servindo eles ao Senhor. Ontem tiveram em Alto Jequitibá, uma turma aqui da nossa igreja foi, a Cris, a Angélica e a Josi foram em Alto Jequitibá, num evento lá de escola dominical, treinamento de professor, Cris me disse que ontem foi abordado lá sobre o papel dos professores e os professores ensinarem Cristo para as crianças. Isso, correto? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho percebido que, muitas vezes, há professores muito bem intencionados, gente muito bem capacitada, mas que, às vezes, omite o essencial numa ministração. Qual é o essencial? É Cristo. Então, se você vai contar uma história de Davi, ótima história de Davi e Golias, exemplo, mas ela precisa de ser cristocêntrica, ela precisa de terminar com Cristo. Então, Charles Haddon Spurgeon, João Calvino e tantos outros diziam que na Bíblia há uma linha que liga todos os fatos, e essa linha é Jesus Cristo de Nazaré. Então você pode abrir Salmo. Quando eu leio o Salmo, eu tenho que ver onde há uma conexão com Cristo. Está entendendo? Por exemplo, eu citei Davi e Golias, aquela batalha ali, não era Davi vencendo um gigante, era a história de que Deus venceria o maior gigante, que é o pecado. Davi venceu aquele gigante no poder de Deus, Cristo venceu o nosso gigante, que é o pecado, no poder de Cristo na cruz. Então, quando você pega a Bíblia, você tem que lembrar de falar de Jesus. Aí, às vezes, eu vejo muitas historinhas de criança, muitas historinhas de adolescente. Vamos falar da árvore, vamos falar da cor. Não estou dizendo que isso não tem o seu valor, tem o seu valor. Mas, se você não falar de Cristo, você perdeu a oportunidade.
Uma igreja, a igreja que servia ao Senhor, tudo era para Cristo. Cristo, o Senhor aqui então é adorado, é exaltado, o teu nome é proclamado, o Senhor é visto, é notado, nós oramos ao Senhor, nós falamos com o Senhor, nós ouvimos ao Senhor, tudo é por causa de Cristo. Então, se você tirar Cristo, não tem igreja. Então, irmão, na hora que você for pregar, ministrar, seja uma pregação de 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos, não esqueça, coloque Cristo no seu sermão. Coloque Cristo no seu sermão, porque o que uma criança precisa é de Jesus, o que um adolescente precisa é de Jesus, um adulto precisa de Jesus, um ancião precisa de Jesus, então nós temos que falar de Jesus, é dele que nós precisamos. Essa igreja, uma igreja saudável, fala de Jesus. A IPSM fala de Jesus. Não estou dizendo que a gente não trate de outros assuntos, tá? É claro que a gente trata. Jesus, quando abriu o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, ele veio falar, não do reino do céu, sabe o que veio falar? Veio falar de comportamento do povo, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, veio falar do dia a dia, porque isso é muito importante, são coisas locais que têm resultados na eternidade, isso tudo é importante, mas eu quero te dizer, não pense que omitir a Cristo é um bom caminho, não. Há uma igreja cristocêntrica. Quarto, o William vai amar esse quarto. William, pensei em você. Quarto, é uma igreja saudável, é uma igreja espiritocêntrica. A palavra, eu não expliquei do cristocêntrica, eu acho que eu preciso explicar. Cristocêntrico é ter Cristo no centro. Da mesma maneira que espiritocêntrico é ter Espírito no centro. Quem rege, coordena, manda é o Espírito Santo. Olhem vocês, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse quem? Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma igreja precisa ser espiritocêntrica. Quem que conduz a igreja? O Espírito Santo. Eu já citei aqui no conselho, irmãos, disse lá no conselho, há um tempo, como conselho da nossa amada igreja, líderes, a gente não precisa se preocupar o que a outra igreja está fazendo. Ah, mas nós estamos fazendo tal coisa, fulano não está fazendo. Ah, eles estão fazendo, nós não estamos fazendo. Não, o que nós temos que perguntar é o Espírito Santo, Deus, o que o Senhor quer para a nossa igreja? A gente é conduzido não pelas tradições dos outros ou costumes dos outros, a gente é conduzido pela vontade do Espírito Santo. É Ele que dita, é Ele que chama, Ele que move a igreja. Uma igreja espiritocêntrica, uma igreja cheia do Espírito. Oramos essa semana aqui várias vezes, Deus nos enche com o Teu Espírito. Enchimento do Espírito é um copo está tão cheio de água, que se você pôr mais água, vai transbordar. Quem está cheio do Espírito, transborda. Converse com o cheio do Espírito, você sai abençoado. Você sabe o que eu estou falando. Diz o texto bíblico, separai-me agora, Barnabé e Saulo. Sabe o que a igreja faz? O Espírito falou, então vai. Eles vão impor as mãos para Barnabé e Saulo irem para a obra missionária. Gostou, Will? Espiritocêntrica. Quinto, é uma igreja relevante para a sua época. Eu disse inicialmente que nós estamos falando de Antioquia. Eu não estou falando de Jerusalém. Jerusalém era power, top cidade. Mas nós estamos falando de Antioquia, o lugar onde os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pequenos cristos, ali. Esse lugarzinho pequeno, comparado a Jerusalém, é um lugarzinho que impacta até a capital, até a cidade grande. Uma igreja relevante é uma igreja que vive o evangelho fora do templo. Eu, na hora de fazer um negócio, na hora de pagar uma conta, na hora de fazer um acordo, tudo isso eu estou cumprindo o meu chamado de crente. Estou agindo como crente. Eu dou testemunho. Irmãos, eu tive uma experiência engraçada. Eu estava visitando um senhor, e sempre tinha ali uma pessoa que se dizia ateu. Aí eu, na visita, tal. Na hora de orar, sempre essa pessoa se retirava. Na hora de orar, sempre ela se retirava. Aí eu pensei numa estratégia. Na hora que eu cheguei na casa, bom dia, posso fazer uma oração? Porque não tinha como escapar. Aí a pessoa falou assim, eu não quero oração não. Então tá bom, Deus abençoe sua vida, fortaleça o seu dia, abre portas para você, e que Cristo seja exaltado. Orei do mesmo jeito, entendeu? Ela não sabe disso, mas orei do mesmo jeito.
Então, a gente precisa entender que tudo a gente tem oportunidades para pregar, para orar para uma pessoa. Às vezes, alguém só está precisando de uma oração. E a oração todos nós podemos oferecer. Graças a Deus. Então, uma igreja relevante na cidade. A cidade, se a igreja se ausentar, a cidade faz falta. Cadê o povo da igreja Presbiteriana Serra Monte? Essa igreja não pode fechar, não. Nós precisamos dessa igreja na cidade. Pois é uma igreja que impacta, que transforma, que serve a Deus, servindo ao povo. Antioquia, IPSM, Alto Caparal. Pois é. Por último, escute essa, eu termino com essa última. Uma igreja saudável é uma igreja que entrega o melhor para missões. Diz o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Irmãos, o Espírito Santo pediu os tops. Já pensou num culto seguinte com a ausência de Barnabé e Saulo? Ô irmãos, nós perdemos aqui o nosso maior líder, talvez o maior dizimista, um diz que era rico. Perdemos, e agora? A igreja não está preocupada? A igreja disse o seguinte: nós vamos enviar os melhores. Vai, Barnabé, vai, Saulo, os melhores. Aqui vocês foram preparados, vocês serão uma bênção lá. Pode ir, Deus vai prover aqui para a gente. E diz o texto bíblico que eles foram. A igreja de Antioquia perdeu 2 membros, e 2 membros exponenciais. Vão o mais rico, Barnabé, e vai o Saulo, o que vai ser o apóstolo Paulo. Pensa. Está perdendo gente da nata, mas a igreja não reclama, a igreja se sente privilegiada por isso. Então deixa eu te dizer uma coisa, já imaginou se Deus começar a chamar o teu filho, chamar você, chamar os melhores? Pode chamar, Deus, nós vamos saber agir com a falta, vai fazer muita falta, mas o Senhor presente vai ser suficiente para a gente seguir. Eles enviaram as melhores pessoas, e eles enviam as melhores ofertas. Irmãos, uma igreja precisa de pensar no reino. A gente não pode viver para a gente. Pode ir Barnabé e pode ir Saulo. Pode ir também as melhores ofertas. Pode ir o melhor recurso. O que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com Deus e está suficiente para a gente. Está entendendo? Isso é uma igreja saudável. Não é uma igreja que reclama. O interessante é que o Espírito Santo chama o primeiro da lista e o último da lista. Chama Barnabé e chama Saulo. E Saulo vai se tornar o maior apóstolo, pregador, missionário, nascido em pecado de todos os tempos. O Espírito Santo sabe o que faz. Então eu quero orar, irmãos, louvar a Deus pela vida da nossa igreja. Eu não estou dizendo que nós somos uma igreja perfeita. Eu estou dizendo que nós temos um Deus perfeito. Eu estou dizendo que nós precisamos ser uma igreja onde Cristo seja exaltado. E o Espírito Santo é que vai conduzir tudo. Então, como igreja, pergunte ao Espírito: Deus, o que o Senhor quer para a gente? O que o Senhor quer para a minha vida? O Espírito Santo é real, irmãos. Ele é verdadeiro. Ele é Deus. E Ele habita em nós. E Ele é dono dessa igreja. Vamos orar?